Que tal falar de resiliência, de enfrentar processos, de atravessar desertos e sair lá na frente de cabeça erguida, vitorioso? Na verdade, não. Deixa eu refazer a frase. Não sair lá na frente de cabeça erguida, mas atravessar todo o processo de cabeça erguida, mesmo quando tudo parece que puxa para baixo. É sobre isso que a gente conversa hoje no nosso Intríade. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 26 de dezembro. Ontem foi Natal, muita gente ainda está com o RO, né? O resto de ontem. Na verdade, tem gente que faz do dia de Natal, dia 25, o dia do RO, porque o pessoal celebra no dia 24, na transição, né, do dia 24 para o dia 25. Então, o que resta da ceia é utilizado no dia 25, que é o dia do feriado. Mas hoje, dia 26, também olhamos para o Natal, que já aconteceu, todo mundo já celebrou, o mundo cristão celebrou esse momento tão precioso. E a gente olha agora já com esse olhar de despedida do ano de 2024 e já apontando com muita fé, com muita esperança, o ano de 2025 que já está chegando daqui a pouco. E eu acho que não tem uma conversa, um papo melhor para a gente ter nesse último programa de 2024 do que com uma pessoa que tem uma história maravilhosa e que de alguma forma eu conheci porque ela também faz parte da história do nosso podcast Intríade, porque foi uma das primeiras pessoas que esteve aqui conosco, os nossos primeiros convidados. Veio o Manuel Cristo, que ela conhece, veio o Daniel Rocha, veio a Andréia Fadu, a Suzana Sayag, que ela indicou depois para a gente, enfim. Mas ela veio lá no início, em 2022, no mês de outubro, e eu lembro muito bem que quando ela veio aqui, ela estava com uma viagem para a Europa, uma viagem international, né? E o que eu achei mais maravilhoso é porque é dela, parece ela tem uma disposição de vida, uma energia vital muito maravilhosa, porque quando ela veio aqui, ela ia viajar de madrugada, ela veio gravar à noite aqui, ainda por arrumar as coisas para viajar, e logo em seguida ela ia fazer essa viagem. E ao longo dessa viagem, e nesse mesmo período, veio um vendaval, né? O vento forte soprou sobre a casa dela, sobre a vida dela, e é a partir daí que a gente conversa com a Márcia Regine, uma pessoa muito especial. Na verdade, no livro ela coloca Márcia Vasconcelos, né? Ela é psicóloga, uma querida, uma pessoa que naquele dia que eu conheci, eu já percebi uma pessoa diferente, né? Foi algo, eu comentei isso para minha esposa lá em casa, que pessoa maravilhosa você é. Bem-vinda mais uma vez ao Intríade, muito obrigado por estar aqui, por aceitar vir aqui, mesmo no meio também da sua agenda corrida, dos seus pacientes. Bem-vinda, Márcia. Eu te agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui novamente, agradeço a tua audiência e realmente eu quero hoje abrir o coração, que chegue longe, que a gente possa contar histórias, possa trocar histórias e poder sentir, né, pós-Natal, esse momento de renovação, o coração está cheio, que calma, Vitor, calma. São muitas emoções. A gente possa ser tocado. Maravilha. Bom, daqui a pouco a gente vai falar dos nossos filhos, né, dos nossos bebês aí, que são os livros. Mas, Márcia, você veio então em outubro de 2022. O podcast Intríade foi um projeto que eu comecei a trabalhar ele em outubro, na construção de todo o estúdio. E em setembro, no início de setembro, eu comecei os primeiros episódios. Então, quando você veio aqui em outubro, nós estávamos ainda com os primeiros episódios sendo colocados no ar. As câmeras eram diferentes, já melhoramos algumas coisas, enfim. Aprendemos. Tivemos muito tempo para errar bastante. E assim, quando você veio aqui, você veio
às margens, às vésperas de uma viagem internacional. E você estava muito motivada, muito feliz, né, por fazer aquela viagem. Não sei se era para Paris, você estava indo. Não era Paris? Para Barcelona. Barcelona, para Barcelona. Tá, vamos lá. Então, quando você veio aqui, você já ia viajar de madrugada, se eu não me engano, e você veio na correria. Maravilha. Como foi eu precisava saber como foi a viagem, me conta, deu tudo certo, e aí a gente vai começar com a tua história. Foi uma viagem maravilhosa, marcante, né? Não tem como você viajar para fora e eu estava no momento de me permitir fazer isso, né? Estava vindo de vários cursos e me permitir estar cuidando de mim, investindo em mim, inclusive no meu lazer. E no meio desse cruzeiro, um determinado dia, ao me arrumar, eu percebi algo diferente no meu corpo. E naquele momento, assim, eu sabia que viria depois algo muito maior. Algo muito maior em todos os sentidos, né? No meu corpo, porque eu já estava, no meu retorno, já estava agendado o meu periódico para o meu trabalho. Então, eu cheguei exatamente já para fazer os exames que eu tinha que fazer. E a partir dali, tive mais de um ano de tratamento, de cuidados e de muita mudança, posso dizer, de muita mudança. Então, essa viagem foi incrível, porque foi um cruzeiro que eu revi amigos que eu tinha conhecido no ano anterior também numa viagem, que foram grandes parceiros. Eu aproveitei o que eu tinha que aproveitar e vim com meu coração sabendo que talvez eu fosse passar por alguma coisa mais séria, mas com a certeza de que eu não estaria sozinha. Eu tenho a plena certeza de que eu nunca estou sozinha. Sim, que maravilha. E aí, então, na tua volta, você foi fazer os seus exames, foi dar prosseguimento nesse check-up, e o que aconteceu? Nessa viagem, eu já detectei que eu pensei que tinha acontecido alguma coisa comigo, porque estava, né, vermelho, doído, vi caroços em mim, como se fosse, né, tivessem saído, assim. Sim. Eu me conheço, então eu sabia que tinha alguma coisa de diferente. E desde o primeiro exame já foi detectando, como eu trabalho com um mastologista, que é o meu mastologista, me acompanha, eu fazia um tratamento de reposição e nesses 3 meses isso aconteceu. Então, de lá já comecei a fazer os exames mais específicos depois. E um mês depois, né, porque eu terminei em novembro fazer todos os exames. E exatamente dia 26 de dezembro de 2022, eu fiz a minha primeira quimioterapia. Então hoje está fazendo 2 anos. Exatamente. Exatamente. E dali eu passei, né, um período, o protocolo é de 5 meses da quimio que eu fiz 12 sessões brancas e 4 vermelhas, que são bem mais intensas. Fiquei muito debilitada nesse período, eu precisava fazer a cirurgia, né, não pude fazer a cirurgia porque eu tive derrame pleural, eu estava com a hemoglobina muito ruim, eu perdi 11 quilos em todo o processo. Tem medicações que você faz para poder melhorar a imunidade, então eram injeções diárias, então foram 40 nisso. Só consegui fazer a minha cirurgia em 1º de agosto. De lá, né, fui me recuperando, fazendo fisioterapia. E em janeiro final de janeiro comecei a rádio. Fui no final de janeiro, só terminei próximo de março. E dali que essas intervenções mais doídas, vamos dizer assim, né, mais necessárias, esse ciclo agora é todo dia medicação, acompanhamento, mas eu me considero hoje alguém que está recuperado. Maravilha. Sim. Então, ao longo de todo esse processo, né, vamos falar lá do início, que talvez... Porque no início você tem todas as variáveis que são de dor, de frustração, as surpresas
cruéis que chegam, né? Esse impacto da notícia, de ter que encarar, que a primeira coisa que tem é você encarar, né? E existe, a gente sabe, a gente conhece, você já acompanhou muita gente e sabe que é o primeiro impacto, o impacto da negação, do questionamento, porque tentar barganhar, enfim. Como foi para ti, nesse primeiro momento, no que diz respeito à tua estrutura? Porque você é uma psicóloga e as pessoas pensam que porque é psicólogo, não sofre. Não, ele é psicólogo, ele tira de letra. Não. A psicóloga é um ser humano, é uma pessoa, é uma mulher. Sim. Né? Conhece, sim, alguns caminhos para ressignificar, para reorganizar e se estruturar emocionalmente, mas o ser humano é o ser humano. Como foi para ti esse primeiro momento? Eu tenho a sorte de ter no meu ambiente profissional, né, profissionais que me acolheram também. Então, eles cuidaram disso. O doutor Gilberto me auxiliou, facilitou muita coisa. Meus amigos iam buscar o exame, não queriam que eu fizesse. E exatamente no dia que eu tive a conversa de, você tem um tumor maligno, quando eu cheguei no meu consultório, lá com o doutor Gilberto, eu já disse assim, o que eu tenho que fazer? E sabia que eu precisava me fortalecer para passar pelo processo. Mas exatamente nesse dia, como a minha filha morava nos Estados Unidos e tinha uma diferença de 5 horas, foi a hora que ela acordou e me ligou, e foi o dia que eu soube que eu seria avó. Então dali eu acho que eu tive muitos momentos assim, em que eu me senti cuidada e amparada. No processo, eu acho que assim, de ter que sair do lugar, por exemplo, da psicóloga, sair, né, ter que embora eu faça terapia, seja acompanhada, fazer terapia voltado para isso, numa área em que eu já até atuei, já implantei, né, junto com uma amiga, esse programa de paliativos de Ananindeua, então eu tinha um certo conhecimento, só que ali era tudo novo. Sim. Ali não era teórico. Ali era prático. E nesse lugar, né, eu demorei muito para sair desse lugar profissional e ficar naquele lugar que tem que ser mais cuidado realmente. Lugar de ser cuidada, né? Um dos grandes desafios meus foi desacelerar. Eu não sabia fazer isso. Eu sofri muito em ter que encaminhar meus pacientes. Eu sofri muito em fazer esses desligamentos, em estar precisando parar realmente. Eu tinha feito um plano de como seria e eu não dei conta de fazer isso. Na minha quinta químio, eu fiquei muito ruim mentalmente, porque ela me afetou, as medicações me afetaram, né? Você pode ter alteração de humor, você pode o corpo, né, tá mais cansado, você pode diminuir a memória, você pode ter confusão mental. Sim. E eu fiquei nesse lugar de uma mente que já era acelerada, com medicações que me aceleraram mais, então eu não dormia e ficava com isso, eu achava que era eu que estava conduzindo, quando Sim. não era eu que conduzia. Então esse foi um dos grandes aprendizados, né? Um outro aprendizado foi eu ser muito cuidadora e eu ser muito cuidado. Então, para mim, essa palavra, que pode até ser uma palavra que parece que não encaixa, mas foi constrangedor ser tão amada. Eu não sabia. Eu achava que eu era uma pessoa amada, eu achava que eu era aberta, eu achava que eu era comunicativa, eu achava que eu era estruturada. E não é que eu não fosse estruturada ou não fosse amada, mas naquele momento em que tudo meu estava alterado e que, de fato, eu não sabia, né, como as coisas iam acontecendo, talvez eu tenha tirado, é como se eu tivesse perdido naquele momento todos os meus grandes poderes. Sim. E aí isso foi excelente porque expandiu tanta coisa. Eu hoje não faço as mesmas coisas que eu faço. Meu corpo não deixa mais eu fazer as mesmas coisas que eu faço.
Eu não fico, eu fui atender agora à tarde, mas eu fui para casa antes. Assim, eu tive que organizar coisas. Né? Antigamente eu saía de manhã e só chegava tarde da noite sem nenhum intervalo. Hoje o meu corpo não deixa mais isso. Eu não tenho a agenda que eu tinha. E por mais que isso tenha mudado do ponto de vista da produtividade, da energia, né? Eu ganhei muito como se eu tivesse que ter feito desapegos, ressignificações em relação a mim, ao trabalho, às pessoas. Eu mudei. Eu posso te dizer que eu fiz um giro assim diria de 360, mas então de 180, né? Sim. Fui para o outro ponto. Então, entreguei as salas, né, que eu dividia com a minha amiga há 23 anos quase. Tive que desacelerar do trabalho nesse primeiro momento. Mudei o apartamento, pedi para a minha filha veio para cá, minha mãe ficou comigo, as minhas irmãs vieram, todo mundo, então aluguei um outro espaço. E eu tomei grandes decisões e fiz grandes reformas e que não precisava fazer do jeito que eu fiz, mas talvez fosse a forma, né, que eu encontrei naquele momento de me ajustar, de me autorregular. Que olhando hoje, né, aquele filme que você vê de novo e você acha elementos que você não tinha visto antes. Nesse novo filme da minha vida, eu editaria de um jeito muito mais leve. Sim. Bom, eu vou voltar para aí, mas deixa eu fazer um comentário sobre essa questão de ser amada, de ser cuidada, de ser cercada, muitas vezes ser paparicada, mimada, porque é assim, né? Eu sempre acho que tudo isso aí é um retorno, é uma volta, né? Ninguém é amada, ninguém é cuidada, ninguém é sem ter semeado isso, sem ter plantado isso. Então, isso é você, né? Então, você de alguma forma, você fez essas semeaduras no coração dessas pessoas, né? Tanto é que eu falei para você aqui que eu, de alguma forma, eu falei com você uma vez aqui no programa, a gente não tinha nenhuma amizade, nada. Mas aquilo, assim, por ver quem você é, eu acompanhei um pouco daquilo, de vez em quando te mandava uma mensagem, estava orando por você, né? Sim. Isso é de fato, isso eu acho que é importante todo mundo entender isso, que você vai colher aquilo que você semeou nesse sentido, né? As tuas relações, elas vão ser muito mais... Na verdade, assim, as tuas relações vão ter a tua cara, né? Ou seja, as pessoas, elas vão devolver para mim aquilo que eu vou oferecer para elas. Então... Não seria nenhuma surpresa se você dissesse para mim aqui, como você disse, eu fui muito bem cuidado, as pessoas me cercaram porque era natural que isso acontecesse por conta daquilo que você é e como você investiu nas pessoas. Agora, voltando para essa questão dessa transformação, dessa mudança que teve que ocorrer, e assim, infelizmente ou felizmente, muitas coisas vêm na vida da gente e atravessam, é um vento que sopra, que a gente tem que mudar de direção, e se a gente tivesse a bola de cristal, né? Sim, né? E dissesse, não, voltar... Apesar de que a gente sabe, a gente sabe que a gente precisa trabalhar, mas não tanto ao ponto de não poder usufruir, a gente sabe que toda essa energia que a gente tem, que ela é investida no trabalho, na atividade, no corre-corre, a gente também poderia reservar para investir no autocuidado, no lazer, enfim. Mas chega numa situação como essa, num enfrentamento como esse, é o momento de realmente repensar, de refazer a rota, e maravilha. É assim que a banda toca e é assim que a gente vai seguir, né? Então, você olhando hoje para a sua vida... Eu lembro quando eu vi algumas fotos tuas com algumas outras colegas psicólogas, você estava sem os cabelos, né? Quando você aqui, inclusive, quando ela veio aqui, ela era loura. Tô quase. Né? Meu espírito é louro. A minha esposa aqui diz, né? Que mulher não envelhece. Fica loura. A minha esposa já deixou o cabelo igual o meu. O cabelo da minha esposa está igualzinho o meu já. Prata, né? Prateado. Enfim. Vamos deixar as amenidades para lá. Então, eu vi você... Como é que, para a mulher, geralmente, a mulher tem esse... Hoje em dia, nem tanto, né? Não há muita diferença, eu sou muito vaidoso, né? Mas a mulher tem essa preocupação com a sua imagem, com o cabelo, né?
Como foi para ti? Você colocou a cara para fora, você colocou a careca para fora, Sim. Como foi para vocês? Foi surpreendente, porque o que é uma dor para a maioria das mulheres, porque a gente está falando de autoestima, de autoimagem, não foi para mim. Sim. Não foi essa dor. Eu até exagerei, porque eu quis até a minha 12ª químio deixar o meu cabelo do jeito que ele estava. E eu fiquei fui muito encarnada, porque ficava só aqueles fiapinhos, sabe? Eu queria essa experiência, eu queria passar por essa experiência. Sim. Na minha 12ª químio, como ia começar as vermelhas, que eu raspei. E fiz um ensaio. No outro dia eu fiz um ensaio que eu ganhei da Carol Langan, que assim que ela me dizia desde o início, deixa eu registrar. E eu queria viver aquilo. Talvez eu não soubesse, né, exatamente como era. Mas me incomodava tanto, a sensibilidade era tão grande que nem o lenço. Eu ganhei a peruca, eu ganhei os lenços, eu ganhei as toucas. E aí todo mundo falava, né, tu é vaidosa e tu não tá se preocupados se eu não estava bem. Mas na realidade aquilo ali não era a coisa mais importante naquele momento, aquilo não me representava. Começou a me incomodar quando meu cabelo começou a crescer. Hoje talvez me incomode mais estar com o cabelo assim, que parece que ainda não tem forma, que ele ainda está, né, que ainda não é a cor que eu quero, que ainda não tem a escolha que eu quero. Talvez nesse reconhecimento me incomoda mais, porque naquele momento eu sabia que fazia parte do processo. Sim. Então não me incomodou, como talvez eu via as mulheres dizendo, mas como você ficou bonita com a careca, ficou bonita, tem uma cabeça bonita, né? E então eu acho que isso eu conhecia bem, eu sabia bem. Eu acho que o período que eu mais sofri em relação ao meu corpo foi quando eu emagreci e me senti doente. Quando eu estava com a vitalidade, quando eu estava, né, dirigindo e fazendo tudo o que eu tinha que fazer, isso não foi algo que me derrubou, vamos dizer assim. Mas quando eu não conseguia tomar nem água, quando eu não conseguia levantar sozinha, quando eu assim vi meu corpo, né, tá realmente completamente diferente daquilo que eu via todos os dias, ali teve uma dor. Embora eu soubesse que fazia parte, embora eu soubesse que eu estava amparada, que eu estava cuidada, mas ali eu não me reconhecia. Então, não foram os cabelos que me tiraram o sono, né? Foi, por exemplo, a minha capacidade de tomar decisões. Isso me doeu muito mais. Isso foi mais desafiador para mim. Tá, e nesse tecido todo, que assim, né? A nossa vida existe um poeta que fala que é uma obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e cinzas, né? Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Obra de arte, né? Quando você vira, né, essa obra de arte, aqui você vai ver, do lado do avesso não vê nada. É uma música do Estênio Macios. Então, esse tecido todo, né, que atravessa a vida da gente, dessas cores cinzas, nubladas, elas vão só para fazer o contraste, para dar mais sentido também às cores coloridas da vida da gente, né? Mas nesse tecido de enfrentamento que você teve a amizade, né, dos seus amigos mais de próximo, dos colegas de trabalho, da família. De pessoas que eu não vi, né, há 20 anos. Então isso aí assim, é uma das colunas, né, dessa estratégia de enfrentamento. Aí você tem seu próprio conhecimento, aquilo que é seu mesmo, né, da tua personalidade, como você enfrenta as circunstâncias, é seu, é da pessoa, né? É bem personalizado. Existe a fé. Como foi para ti? Assim, me fala dessas estratégias, o que entrou em ação, como foi a questão da tua fé. Eu tenho uma frase do Roger, que é um psicólogo americano, uma das grandes abordagens que é do Carl Roger. O Carl Roger, que diz o seguinte: quando você aceita, o paradoxo é justamente esse. Ele diz: o paradoxo está em quando você aceita, você se transforma, você liberta. Quando eu aceitei as coisas que eu não podia controlar, isso me abasteceu muito mais e me libertou muito mais. Então eu dizia que a minha intimidade com Deus, que já era grande, que eu tinha um radar, um Wi-Fi de 2Gs,
eu virei um 5G com muita potência. Porque ali eu realmente, na intimidade, no silêncio, na fragilidade, eu sentia a presença de Deus. Que maravilha. Eu sentia... e quando eu duvidava, não da presença dele, mas do plano, da operação toda, do projeto, né, que ele tinha para mim, e tem... Sim. Eu pedia, eu dizia, eu não consigo ver. Eu recebia esses dias mais amorosos, mais... eu recebia grandes surpresas, né? Do primeiro dia ao último dia eu tive revelações. 9 meses depois desse processo, a minha neta, eu queria muito carregar a minha neta, né? E eu pedia que você podia vir, ela tinha que vir até o dia 31, porque dia 1º de agosto seria a minha cirurgia. E ela nasceu dia 31, eu a carreguei, fiquei no mesmo hospital que ela. Então, todas assim, eu tive bênçãos mesmo, né? De ter o cuidado, de ter manifestações. Então, assim, eu via e acho que a minha intimidade, sempre fui uma devota do Sagrado Coração de Jesus, e eu consegui ser também de Maria, porque eu senti a presença de um pai e de uma mãe a todo tempo, assim, né, com amor de ver que naquele coração que eu via os espinhos, eu vi um coração, o Sagrado Coração de Maria é cheio de lírios. Eu vi a doçura, eu vi o amor, eu vi a minha mãe, né? Eu vi o sofrimento da minha mãe, de estar de joelhos todos os dias, uma pessoa que é mais fechada, eu vi. Então, talvez os meus desafios, os meus medos, era de fazer as pessoas sofrerem. Sim. Porque eu acho que eu estava acostumada a cuidar das pessoas, então eu não queria isso. Então, isso é algo assim que sempre vai me tocar, porque eu acho que eu tive zerado mesmo todas as dívidas, todas as dores que o meu coração podia carregar e eu não sabia. E talvez a presença da minha mãe ali, né, de uma pessoa que nos criou para ser independentes e cuidou como se fosse realmente a menina, eu acho que foi parte do restauro, né, de ter a minha filha vindo para cá num período que eu pude curtir a gravidez dela, acompanhar. Então, assim, eu acho que eu tive a manifestação e o amor divino a todo tempo. Então, assim, eu fiquei expandida nesse amor. Não teve como não sentir esse amor. Aí eu penso que essa ideia de você realmente reencontrar... Porque, assim, você reencontrar o papel de filha, né? Sim. Porque a gente... Tem tantos papéis nesse mundo, né? Então, por exemplo, eu sou pai, sou avô, sou tio, sou irmão, sou pastor, sou psicólogo, sou apresentador de um programa. Aí você tem um monte de papel. E esses papéis, eles te exigem tanto que às vezes você fica numa posição de super-homem, né? De super-mulher, de dar conta de tudo, e você se esquece que entre tudo isso aí existe um papel que a gente esquece. Eu já não tenho meu pai nem minha mãe, já perdi os dois. Então tem hora que aquela sensação de eu pensar assim, por exemplo, quando eu não posso ouvir a música do Zezé de Camargo, aquela o dia que eu saí de casa, porque me leva lá para o colo da minha mãe, né? É uma outra música também da Maria Gadu, que ela fala, acho que ela fala de uma pessoa que já foi também, então isso me reporta muito. Então, quando a gente entra em contato com a nossa dor, não tem como a gente não voltar de alguma forma para o ventre materno, né? Para aquele lugar onde a gente é protegido, onde a gente é cuidado, até a nossa própria posição de se proteger, né? De chorar muitas vezes, essa posição fetal, né? Então, reencontrar esse papel de filho, e muito mais do que simplesmente eu sou filho de um pai e de uma mãe, beleza, você tem a sua mãe que cuidou de você, mas para além dessa presença física real dos nossos pais aqui, esse senso de filho nos aproxima muito mais ainda de Deus, dessa paternidade divina, né? Que a gente diz, caramba, no meio de tudo isso eu tenho alguém, porque o problema, o detalhe não é Deus fazer alguma coisa para você, que eu acho que isso é muito mais importante para mim, isso é fé. Mais do que Deus me curar, mais do que Deus resolver um problema meu,
o mais importante é a presença dele. Sim. Porque esse é o agente de transformação da situação da gente no meio do caos. É a gente não questionar o que ele vai fazer. Mas a única, se é que há que ter um questionamento, é esse. Tu estás aqui, posso estar na cova dos leões, como esteve lá Daniel, lá da Bíblia, posso estar numa fornalha de fogo, como teve lá os rapazes lá da Babilônia, posso estar como Pedro atravessando um mar tempestuoso. Só tem um detalhe: esteja aqui, né? Porque essa é a grande diferença, é a presença de Deus. E às vezes a presença de Deus também vai se manifestar através desses agentes de cuidado aí, tá? De um amigo que manda uma palavra, uma mensagem, né? Às vezes é um psiu de Deus, quando alguém diz: oi, como é que você está? É Deus dizendo: psiu, estou aqui. Né? O colo da mãe nada mais é do que o colo do pai, o Deus que se manifesta aí, né? É isso que tu sentes, a presença de Deus te cercando. Tem um trecho que fala, né, que transforma esse coração de pedra no coração de carne. Então, eu acho que essa parte mais sensível, mais minha, né, ela veio com essa mudança do desafio que foi eu ser alguém que escreve sobre psicossomática, que entende disso, e trabalhar essa frustração de que eu não controlo, porque tem coisas que eu guardo. Então, eu guardava também a doença, a dor, ela traz, né? ela comunica, ela fala de um lugar que às vezes a gente guarda, segura. Então eu pude permitir. Eu sei que o último nível da doença é o câncer. Então eu tive que chegar nesse último nível energético para eu me ligar com essa energia muito maior também, de poder parar, descansar em pastos verdejantes, né? E poder relaxar nisso. E isso realmente foi um bálsamo para mim, no sentido de parar, de ver que eu podia não trabalhar tanto e, né, não sejais ansiosos. E ver que eu estava sendo cuidada, e ver que eu não controlo tudo, e ver que aquilo que parecia que era alegre, talvez, e manso, precisava de mais leveza, precisava de mais. Eu entendia que eu estava num processo já disso, e eu vinha trabalhando. Então, talvez questionar isso: poxa, é justo? Eu nunca briguei com ele, nunca achei. Por que justamente nesse momento que tudo parece estar caminhando, é um momento de pausa? Porque talvez só ali que pôde acontecer isso. Talvez em nenhum outro eu nem podia parar. Até porque a gente está dentro de uma escola de música. A pausa faz parte da música, né? Você pode estar... O que é uma pausa? Você está numa música, ela pode ir para um ápice, né? Onde todos os instrumentos vão levantar, vão aparecer, o ápice da música, né? E aí, de repente, aparece lá na partitura uma pausa. E o que é pausa? É silêncio. É só um silêncio. Mas não, o tempo não para, ele continua contando. Apenas um silêncio. Daqui a pouco a música vai voltar. E às vezes essa pausa acontece justamente na hora do ápice da música. Mas ela tem o seu papel. E o papel não é de parar a música. É apenas de fazer com que o próximo trecho seja ainda mais percebido, seja mais belo. Então, pausa também é música. É verdade. E foi a oportunidade de eu questionar cada uma dessas coisas. Tu ia dar uma pausa? Literal? Não, eu só querendo o tempo, porque eu gosto de ficar sabendo o tempo. Então, me informe sempre, tá, meu filho? É pra gente não perder, né? Mas já ele vai editar. Não, eu tava, mas como ele tava olhando, e naquela hora também. É porque eu fico aqui, né, para elas me darem o tempo, para eles me darem o tempo.
E eu já tentei sinalizar aqui. Vamos lá, continuando. Vai ser editado. O cérebro da gente, ele precisa de comunicação o tempo inteiro, né? De informação. Ele se alimenta por informação. Então, essa nova informação, ela me permitiu fazer essas novas conexões, Sim. sabe? Do mesmo jeito que, às vezes, a gente não entende, cada comportamento da gente vai tocando as outras pessoas, né? A gente tem uma coisa chamada neurônios espelho. Sim. Então, todo o tempo, até o que a gente riu e a outra pessoa riu, ou a gente riu e a gente acha que a outra pessoa não riu, mas os neurônios espelhos já vão ali trabalhando e melhora esse dia dessa outra pessoa, simplesmente porque você sorriu. Então, esse período foi um período que eu pude ver, né, que tem as sementes que vão cair, cada uma vai cair num lugar, algumas em lugares muito férteis, outras não, mas elas vão fazer parte desse caminho, elas vão fazer parte dessa construção. Então, esse momento de pausa que você falou ainda agora, ele foi para entender isso. Quando eu voltei a trabalhar esse ano, parecia que eu era uma estagiária, só que a estagiária que tem segurança, que tem Sim. conhecimento, mas era assim, meu Deus, onde eu vou trabalhar agora? Fora o trabalho de serviço público que estava ali, mas tudo quando eu voltei mudou. Até a minha sala não era mais a minha sala. Né? Eu não estava do mesmo jeito. Era como se eu estivesse recomeçando literalmente. Então aquela pausa, eu acho que ela precisou ser feita, como tudo na natureza, né? Tem um momento às vezes que você dá o descanso da terra. Então assim, deu descanso, talvez de uma mente muito acelerada para descobrir novas trilhas, novos caminhos, não de um jeito romântico, não foi de um jeito romântico tão fácil, né? Foi de um jeito que eu precisei, as pessoas diziam, mas você está bem, você é forte, né? Mas tem os dias mais escuros, tem, né? Os dias que eu realmente não percebia o quanto que eu estava alterada, o quanto que eu fiquei sensível, o quanto que eu ficava irritada. Sim. Então, foi um conhecimento, assim, um mergulho mesmo profundo de mim. Ali eu pude me conhecer mais, eu pude ver lugares que eu não sabia, né? Eu pude ver uma Márcia irritada que eu não via, teimosa, né? Que não queria, que tinha que fazer do meu jeito também, que estava inquieta. Então, acho que esse descanso na fé, na confiança e no amor das pessoas, eu posso dizer que foi uma das coisas que mais me curou. Perfeito. Assim, do meu pai, cada químio minha foi um grupo meu representando, né? Meu grupo de escola, meu grupo de faculdade, meus irmãos, meus pais, o grupo de trabalho. Então foi como se eu pudesse ter a oportunidade de ver o meu filme assim na minha vida sendo rodado e eu assim, qual era a protagonista que eu estava sendo. Sim. E qual a protagonista que eu quero ser, né? Que eu quero me tornar, se eu gostava daquilo. E teve cenas que eu não gostei de ver. Teve cenas que eu não conhecia, né? Teve cenas que foram cortadas ali. Então, eu quero me manter nesse movimento, mas agora de forma consciente, né? Mais consciente ainda, mais equilibrada ainda. Então, eu ainda me sinto retomando esse caminho, refazendo esse caminho. Mas não parei. Assim, os livros foram isso. Mesmo quando eu não conseguia nem digitar, a minha mente estava pensando e eu estava falando e tinha alguém me ajudando. Então, eu estava tentando todos os dias. Isso foi uma das coisas que mais me manteve lúcida, em paz e produtiva. Foi poder entender que a gente sempre tem uma forma de contribuir. A gente sempre tem uma forma de crescer e de contribuir. E que mesmo no meu desacelerar, mesmo no meu curar, eu poderia falar de mim, né? Você falou sobre o nome aqui. Eu nunca assino Silva, né? Meu nome é Márcia Regine Vasconcelos e Silva. Mas eu queria honrar meu pai aqui. Queria colocar o meu pai. Então aqui coloquei ele. Eu acho que eu tive essa oportunidade de fazer esse resgate com tudo.
E aqui já veio mesmo Márcia Vasconcelos, que é a família paraense, né, a família carioca que eu amo, mas que está aqui todo o tempo mais presente e que eu me apresento, em que eu me coloco. Então, esses livros eles foram essa oportunidade de eu falar de mim, de eu contar a minha vida, das pessoas entenderem que por trás, né, de uma mulher aparentemente comunicativa e feliz, tem uma pessoa que também tinha uma criança ferida, Sim. que carregava suas dores e que precisava cuidar. E a doença, de uma maneira geral, ela vem gritando isso, vem chamando atenção, vem pedindo um colinho, né? E eu acho que isso eu pude fazer. Ela te mostra um outro rumo dessa viagem, né, que a gente faz aqui, que eu acho que é tão importante, essa viagem para dentro da sua própria história, né, de você começar a observar na sua história, por exemplo, os nossos papéis. Vamos olhar para o meu papel de filha, como é que eu fui ao longo de todos esses anos, Sim. Aonde foi que eu precisava retornar para de alguma forma reescrever isso aqui, o meu papel de filha da mãe, né? Da mãe, filha do pai, o papel de mãe, de irmã, de amiga, porque eu acho que nesse momento que você tem que dar essa parada muitas vezes, que tem que parar realmente, a tua cabeça começa a te chamar. Bora pensar, né? Vamos pensar, vamos conversar aqui sobre a sua história. Me conta quem tu és. Eu acho que isso, eu imagino que deve ter acontecido de você recontar a sua história para você mesmo, e ao recontar, ao fazer essa reedição, como você bem falou, né? Poxa, deixa eu voltar aqui. Tem coisas que não dá para deletar, né? Mas o que é que eu posso sobrepor de alguma forma aqui? Essa homenagem ao seu pai, né? Essa referência ao seu pai, passou por esse caminho aí? Total. Quando eu vim aqui, a gente falou de fraturas emocionais, que são a memória desses períodos que a gente se quebra também, que fica, e como elas repercutem na nossa vida, né? Então tem uma linha do tempo, aqui tem exercícios aqui, que são essa linha do tempo para a gente reconhecer, para a gente entender que esses efeitos, eles continuam, e é por isso a necessidade da gente entrar em contato, da gente ressignificar, que é o nosso papel também, Sim, né, como profissional. sim. E então, ao escrever e também me expor, eu pude colocar essas peças desse quebra-cabeça e ver peças que talvez estavam num lugar muito inacessível. Então, ao longo desse processo, né, que eu fui, que não começou em 2022, né, esse processo começou em toda a minha história, onde tem as minhas vulnerabilidades, Sim. e onde tem as minhas forças. Então, eu acho que eu pude falar sobre isso, falar do meu olhar da menina, da adolescente, da mãe que da mulher que foi mãe muito jovem, né, de toda a história, de como é que foi esse período da construção até da universidade e desse papel, né, de cuidadora a cuidada que tem. Então, eu acho que eu consegui sim, né, e eu acho que na medida que a gente se revisita, porque autoconhecimento é justamente isso, é você entender os padrões que você tem, né, entender, entrar em contato com isso, como é que você funciona, o que gatilha determinado comportamento, por quê? E muitas vezes não está acessível para nós, a gente não é treinado para isso. Então aqui, né, nesse processo, eu acho que eu pude germinar, né, e entender. A gente às vezes fala de metamorfose e a gente faz uma alusão assim, eu saí da lagarta e vou me transformar em uma borboleta. E na realidade o processo da metamorfose você vai realmente mudando o teu corpo e deixando de ser aquilo ali que você era. E no desenvolvimento humano não é assim, né? Você é uma criança, é um adolescente, é um adulto, mas você não muda essa constituição, Sim. Você amadurece essa constituição que você tem, esse percurso que você tem. Então, a própria transformação que você tem, você vai carregar essa sua história sempre, né? Tá ali na tua história, né? O cabelo que tá diferente, né? Que ele é dessa cor mesmo. Eu carrego isso, eu carrego da minha ancestralidade, eu carrego
da minha genética, e eu carrego também daquilo que eu escolho, daquilo que está aqui. Então, poder entender que essa borboleta que habita em mim, ela vem desse lugar que se transforma ao longo do tempo, que tem essa interrupção, que tem esse corte, que tem essa edição, mas que está numa transformação. Eu acho que é o que me faz olhar hoje e saber que eu vou precisar estar olhando para mim a partir de agora, assim, a partir desse momento, muito mais. Hoje, por exemplo, quando eu vou para um oncologista, que eu digo assim, minha memória está ruim, tal coisa. E aí ela vai, fala, pergunta, e depois ela diz assim, mas a gente está envelhecendo também. Isso também faz parte do processo de envelhecer. Sim. Eu também, né, perco, me confundo, porque agora a gente fica com super foco nessas coisas também. Sim. Um super olhar, né? Então eu digo que agora eu conheço, literalmente, quando você faz um PET scan, você conhece o funcionamento da sua célula. Então eu posso dizer que eu me conheço internamente, profundamente hoje. Bom, é interessante, né, essa ideia de você, desse processo de amadurecimento, de desenvolvimento humano, que não é um processo que descarta quem você foi em cada etapa, pelo contrário, né, é apenas uma composição, né? É uma composição. Então, a Márcia Regine hoje, ou a Márcia Vasconcelos, a Márcia Regine, ela é a Márcia Regine desde que nasceu. Desde que Então, ela é a Márcia Regine que foi Márcia Regine com 12 anos de idade. Então, as pessoas têm essa dificuldade de entender isso, né? Que a pessoa mudou, ninguém muda completamente, né? Porque se mudar completamente não vai ser mais a mesma pessoa, né? É só uma composição, a gente vai se compondo, né? A gente vai fazendo, e aí vem, eu vou falar de música porque é uma coisa que eu gosto muito, né? A gente tem uma linha melódica, a gente tem a harmonia e a gente tem os arranjos que vão fazendo. Por exemplo, eu nasci com pouco cabelo, cresceu meu cabelo, ficou grisalho, mas eu poderia muito bem pintar de preto de novo se eu quisesse. Eu posso fazer esses arranjos, né? E isso não vai deixar não vai mudar quem eu sou, né? Nem o teu DNA. Então, o meu DNA vai continuar o mesmo, né? Então, exatamente. esse processo, eu acho muito interessante isso, né? Você falou que não dá para deletar por exemplo, nem se quisesse, porque nesse momento a Márcia Regine, que precisava ser cuidada, a Márcia Regine criança, né, a menina, ela ainda estava aí. E quantas vezes a gente não se vê assim, né? Eu lembro muito de uma situação na minha vida que eu passei muito difícil, e a única coisa que eu queria era chegar na casa da minha mãe, ver ela sentada no sofá, e me deitar e colocar minha cabeça na perna dela. Era isso que eu queria, eu não queria mais nada. Era só isso que eu queria. Tua ambição, né? A minha grande ambição daquele momento era aquilo, né? E é exatamente isso. Aí é que a gente né? Que a gente é criança, que aparece, né? Que quebra também a nossa vaidade de ser superpotência, de agora eu sou adulto. Mas eu escrevi, inclusive, uma época, depois a Raquel pode procurar nas minhas notas, foi de uma foto que eu fiz de uma menina que eu carreguei no colo, e a gente fez umas caretas e eu escrevi uma poesia. Eu gosto muito de poesia. Eu escrevi: eu quero acriançar, criança ser, desadultecer. Mas procura no meu celular aí, que depois a gente vê. Bora falar aqui dos livros então, Márcia. Estamos aí encerrando, né, um ano, daqui a alguns dias vamos encerrar este ano, e a tua história é muito tocante, né? É tocante porque ela tem vários capítulos, ela tem várias nuances, tem sim as dores, os dissabores, as reviravoltas, um momento de raiva, de revolta, de alegria, de cuidado, de tristeza, de vulnerabilidade, de força que vem do nada, né? Tudo apareceu aí, né? Uma força que aparece que você anoitece com vontade de chutar o pau da barraca, não quer mais papo com ninguém. No outro dia parece que alguma coisa acontece durante a noite e de manhã você acorda e diz: caramba, eu quero é viver, vamos lá, né? Então é assim que acontece. E nesse final de ano,
esses sentimentos, eles aparecem também. Afloram Né? mais. Eles né? vão aflorar, eles vão aparecer, eles vão ser evidentes naquela pessoa que ao longo do ano perdeu o emprego, né? E que está encerrando o ano e não tem ainda a perspectiva de um emprego e acha que pronto, acabou tudo para mim. E às vezes num dia, de uma semana para outra, algo tão poderoso pode acontecer, pode mudar. Assim como vem os atravessamentos dolorosos, também vem as brisas suaves que aparecem na vida da gente, num abraço de uma pessoa, né? Todas essas compensações vão chegar, em um momento elas chegam, né? Então, nesse final de ano, você está trazendo aqui o livro, vou lhe mostrar o meu aqui, você está trazendo 2 livros, um que nós já tratamos desse tema aqui, que é Fraturas Emocionais, e o Metamorfose, que você já falou um pouquinho. Como nascem esses livros, qual é a perspectiva deles e o que vem por aí? Eles são teus. São um presente. Maravilha. Deixa eu mostrar aqui, tá? Esse aqui é o Vivendo a Metamorfose, o Legado dos Improváveis. Que maravilha. Olha, amei esse título, viu? O livro tá bonito também, não só pelo título, ainda não li, lógico, estou recebendo agora, mas bonita, né? Hein, Vitor? E o Fraturas Emocionais, os órgãos falam. A gente já conversou sobre isso aqui. Esse é um filhinho realmente tá? que nasceu. Esse é um bebê. Esse é um queridinho. Eu falo que o livro é como um bebê mesmo. Ele nasce ainda precisando de arrumar, a gente entrega para alguém, passar o talco, fazer a capa, deixar para a gente apresentar. Espera que ajude, é uma espera, deseja, é verdade. né? Cuida. Quer que as pessoas gostem, né? Lógico. Quer ser aceito, a gente quer. Esse é o meu, A Escuta Pastoral. É um livro para conselheiros, não é livro para psicólogo. Ainda que aí eu faça uma distinção entre o serviço do pastor e do psicólogo, para que não haja nenhum tipo de... Bacana, tá lindo. Né? Então, espero que tem trechos muito bons. Eu gostei também, dessa lente, desse óculos, né? Eu pedi pro rapaz que fez a capa, eu pedi para ele, é o seguinte, eu gosto de óculos, eu amo óculos, e essa vai ser a marca dos meus livros. Qualquer livro meu vai ter que ter um óculos em algum lugar, né? Que vai me representar, que vai falar de mim, e é uma lente. Um olhar, né? E eu coloquei justamente isso, né? Uma lupa, né? aqui tá quase uma lupa. Eu coloquei ali, olha, uma visão atualizada da escuta ativa. Muito obrigada. Então, fiz essa... E aí está. Deixa eu ler para ti, aproveitar. Posso ler esse textozinho que eu escrevi, que eu acho que dá legal para a gente encerrar? Quero acriançar, criança ser, desadultecer, viver a inocência de não ser lógico sempre. Quero errar a grafia e falar de afetos sem o rigor de ser poeta. Quero quebrar a louça e me esconder atrás do sofá, só vendo o gosto da doce aventura do sadismo infantil. Quero acriançar, criança ser, desadultecer, viver a alegria de acreditar. Quero rir do susto, tomar banho de chuva, sujar os pés na terra sem me preocupar. Quero chorar se doer, me aborrecer e no minuto seguinte perdoar. Quero acriançar, criança ser, desadultecer, viver a beleza de fantasiar. Quero viajar nas histórias e registrar na memória as cores da vida. Quero comer guloseimas, colorir, riscar, cantarolar sem sentido e rir com os amigos. Quero acriançar, criança ser, desadultecer. Que bonito. Eu acho que todos os dois livros, né, tanto Metamorfose como o Fraturas, ele fala um pouco disso. Porque ele é você poder mergulhar em você, né? E o meu desejo é realmente que a gente possa acriançar, mas poder vir desse lugar, meu desejo comigo pelo menos e com as pessoas, é que a Márcia adulta possa acolher essa criança, né? Cuidar dela e acriançar no sentido de florescer essa criança que talvez estivesse limitada, doída, machucada, né? E que nessa percepção talvez mais limitada da vida, do mundo,
e poder dizer para ela assim baixinho, né, a Márcia de hoje, poder ir lá e dizer para ela: você vai crescer, vai dar tudo certo, você vai ser feliz. Então, o Fraturas, ele é essa descoberta mesmo, de você poder saber aonde te quebrou e entender que pode restaurar, pode ressignificar, né? Pode ser cuidado. E o Metamorfose, que é um livro compartilhado, porque é de coautoria. Nós somos 6 paraenses que escreveram aqui, e o restante desse trecho São Paulo, Rio, Florianópolis, né? Que contaram suas vidas, suas histórias, e qual foi essa virada de chave que deu. E a Binha, eu nem sabia que eu ia virar ainda, que eu estava virando, mas ali já foi o Metamorfose foi o rascunho, né? Para que eu pudesse escrever e acreditar que a gente tem, como você falou, múltiplos talentos, e que a gente pode explorar esses múltiplos talentos e aprender com conhecimentos diferentes. Na hora que você falou, eu já pensei num paciente meu que é pastor, e que talvez precise olhar. Eu acho que ele está muito... Ele investiu muito em autoconhecimento, então ele já tem esse olhar, né, desse certo limite que a gente tem que ter. E desse olhar, né, do espaço do outro, que a gente acha que a gente sabe mais do que o outro, e a gente não sabe tanto. Então, saber qual é o nosso quadrado, né? Saber qual é o nosso quadrado. E poder ter esse óculos, né, que às vezes emprestam pra gente. Não é o nosso óculos, né? É o óculos da empatia, é o óculos da compaixão. Então, eu desejo isso, assim, né? Que nessa mudança do final de ano, em que esse ciclo novo, esperançoso que a gente tenha, possa ter essa abertura para novas oportunidades, para novos olhares, né, para novas lentes, e que você encontre esse amparo, principalmente com esse amparo da espiritualidade, que a gente às vezes pensa só em religião e limita apenas a isso. E eu entendo que tem algo maior que nós, tem algo muito maior que nós. E poder contar com essa força maior que nós, para mim, é uma honra e um privilégio. Perfeito. Até porque Deus é tão grandioso, né? Tão extraordinário, que ele não cabe em nenhuma caixa religiosa. Eu sempre digo isso, né? Que o dia que alguém puder confinar Deus à sua religião, ele deixou de ser Deus, né? Porque ele é inconfinável, se é que eu posso usar essa expressão. Márcia, que prazer, que alegria. Estamos encerrando aqui o nosso pela oportunidade. O último programa de 2024, né, com uma história tão boa, realmente de dor. Sim, eu vou sempre dizer que a dor faz parte da nossa história. Isso mostra que nós somos humanos, né? Como diria o Charles Chaplin, homens é o que sois e não máquinas, né? Somos seres humanos, e a dor é o que identifica a nossa humanidade também. Ela faz parte, né, dessa biografia de que a gente é. Dor faz parte. Mas superá-la também faz parte. Enfrentar a dor também faz parte. Fazer parar de doer também faz parte, né? Entender exatamente, aprender, né, com a dor. Então, muito bom. Eu acho que não tinha outro episódio melhor para a gente fazer nesse final de ano, porque nós não estamos falando de derrota, né? Nós estamos falando de luta, sim, de atravessamentos de deserto, mas a gente está falando de gente que realmente consegue atravessar esse deserto, sabendo que pode contar com a presença de Deus, com a presença dos amigos, da família, e olhar e ainda manter esse sorriso aí. Gente, Deus abençoe vocês. Nós estamos já no final do ano, daqui a mais 5 dias estaremos encerrando o ano de 2024, e lógico que o meu desejo para você é que tudo na sua vida ocorra debaixo da presença de Deus. Que mesmo aqueles momentos em que você imagina que está sozinho, você tenha coragem de pelo menos racionalizar, mesmo que você não consiga nem sentir uma pontinha de fé, mas você diga assim: não, eu vou colocar na minha cabeça que Deus está presente, e Ele está de verdade. Nós não precisamos de nenhuma emoção para identificar Deus. Ele está presente mesmo quando a gente nem consegue percebê-lo.
ele é presença real. Quando os pastores atravessavam as suas ovelhas num período de transumância, que eles tiravam as ovelhas de um lugar por conta de já estar o lugar muito depredado, de não poderem mais alimentar as ovelhas ali, vinha um período da transumância que eles tiravam as ovelhas e levavam para outros lugares, e às vezes era necessário que eles passassem por alguns caminhos bem estreitos, entre montanhas, e às vezes o pastor ia lá na frente e as ovelhas iam quase que numa fila indiana, e as ovelhas que estavam lá atrás, para não se sentirem sozinhas, para não se sentirem desamparadas, podiam sentir o cheiro do pastor que batia o vento nele e chegava até lá atrás. E ainda assim ele pegava o seu cajado e ia tangendo as rochas para que o som chegasse até a última ovelha, sinalizando para aquela última ovelha: pode continuar, porque o pastor está aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus abençoe sua vida, Deus te abençoe, Regine, Deus abençoe Nicolai, Raquel, a todos nós. Feliz ano novo para todo mundo.